Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre criptomoedas. Então, aqui a gente não vai falar só sobre Bitcoin, apesar de que vai rolar Bitcoin também, mas a gente vai falar sobre diferenças entre criptomoedas e moedas digitais, que está bem em voga, alguns tipos diferentes de criptomoedas e como que isso pode se encaixar numa carteira de investimentos, teses de investimentos em criptomoedas, por que as pessoas investem ou não. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Peço para você acompanhar a gente no Instagram, @instabtcompany, e claro, a gente vai comentar sobre uns temas, alguns produtos, etc. E nada disso aqui é uma recomendação de investimento, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de recomendação aqui, pega o tema e utiliza ele para agregar ao seu cérebro e ao seu conhecimento. Bom, para acompanhar a gente aqui, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar sobre criptomoedas, esse ativo que todo mundo quer ter na carteira, mas sempre dá um friozinho na barriga, né, para comprar. Com certeza, Rafa, e dá mesmo, cara. Bom, com a gente aqui também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de Business, o General Business Program. Fala aí, Marquinho. É isso aí, Habib. É sempre uma honra, um prazer participar desse que está sendo o nosso episódio de número 59. Agradecer aí a você que tem acompanhado a gente, né, através do YouTube, através dos podcasts. E se é a primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sobre moedas, economia, finanças e investimentos. E hoje falaremos sobre criptomoedas. Vamos lá, Habib. Vamos lá, então. Bom, no momento em que gravamos este querido e dedicado episódio, né, nessa semana rolou bastante notícia sobre a moeda digital que a China está criando, né, está desenvolvendo o E-Yuan, né, a moeda deles é o Yuan, e eles estão falando sobre o E-Yuan, que seria o eletrônico, de certa forma. E eu fiquei em dúvida, né? Eu queria conversar com vocês um pouco sobre eventuais diferenças entre o que é conhecido como criptomoedas, né, que também, de certa forma, podem ser pensadas como moedas digitais, e essas moedas digitais, como, por exemplo, o E-Yuan. Marquinho, de forma básica, né, como é que a gente pode diferenciar essas duas? De forma bem básica, né, Habib? A moeda digital é toda aquela moeda que não existe na forma física, tá? Criptomoedas são moedas na qual toda a sua confiança tem como lastro a criptografia ou operações matemáticas complexas, né? Então, essas são as duas grandes diferenças desse mercado. Boa. E aí, Rafa, é o seguinte, acho que você deu uma lida, né, sobre o processo, a criação, né, o desenvolvimento dessa moeda digital chinesa. Enfim, complementa um pouquinho mais sobre o que que a gente pode entender dessas moedas digitais, né? Enfim, como que elas estão sendo moldadas, funções, etc. Perfeito. Um outro ponto está ligado à centralidade da moeda. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os bitcoins, né, que é uma criptomoeda bastante difundida e conhecida, ela é uma moeda que a gente chama de descentralizada e não tem nenhum banco central por trás dela. No caso das moedas digitais como o Yuan, aí sim existe um banco central por trás dessa moeda, controlando, né, tudo o que acontece com ela. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, já existem em torno de 60%, né, dos bancos centrais no mundo com projetos pilotos para o lançamento das suas próprias moedas digitais. Então, efetivamente, é uma tendência. E a China está tentando se estabelecer como uma liderança nesse processo, né? Vocês sabem que a China foi a criadora do papel moeda, certo? Mais ou menos 15 séculos atrás, e agora eles estão tentando também liderar esse movimento das moedas digitais. E quais são alguns dos objetivos, né, do Banco Central Chinês e da China na utilização dessa moeda? O primeiro deles é aumentar o controle sobre a população. Basicamente, eles vão conseguir rastrear toda e qualquer operação financeira que seja feita pelos seus cidadãos, né? Então, dado que é um regime que a gente sabe que o Estado tem mão forte, né, e controla muito do que acontece dentro do país, o Yuan
vai ser mais uma ferramenta para que eles aumentem esse controle. Um segundo ponto está ligado à tentativa de não deixar com que algumas outras moedas digitais se estabeleçam no país. A gente sabe que o Facebook, por exemplo, teve uma iniciativa aí de criação de uma moeda digital e eles podem tentar entrar na China, como muitas outras, né? Então, se o Banco Central chinês conseguir estabelecer a moeda deles como a moeda efetivamente principal, isso não tende a acontecer. Um terceiro ponto está ligado àqueles canais de pagamento. Então, a gente tem como, por exemplo, o WeChat, que é uma grande empresa aí que movimenta muito dinheiro. Quando você cria uma moeda digital através do Banco Central, você elimina justamente esse intermediário, ou seja, você é capaz de transmitir o dinheiro direto do Banco Central para o cidadão, para quem for fazer a transação, no caso, né, de pagamento, e você elimina justamente essas empresas intermediárias. Esse mercado é um mercado gigantesco. Então, a China também vai aumentar o seu controle sobre esse tipo de transação, né? E essas fintechs vão ter vida mais curta, vamos dizer assim, ou muito menos espaço na China. E só para finalizar, eles já estão fazendo diversos testes nas cidades, em algumas cidades chinesas, né? E pretendem fazer um grande lançamento nas Olimpíadas de Inverno, que vão acontecer em 2022, né? Em Pequim. Vai ser bem bacana, quero acompanhar isso. Pois é, e tem outro ponto, Rafa, que eu estava lendo aqui. Um dos motivos, né, pelo qual o governo chinês alega o incentivo aí a essa moeda digital é um problema que a gente tem aqui no Brasil também, que é a desbancarização, né? Então, tem bastante gente em algumas regiões que não é bancarizado, que não faz parte, né, desse sistema. Porque eu pensei, né, Marquinho? Poxa, a moeda hoje é digital, né? É muito difícil, né, você ver transações em dinheiro. Mas, pô, é difícil talvez no meu mundo, nas coisas que eu faço. Mas para muita gente que é desbancarizada, o dinheiro ainda é muito presente, né? Mas essa moeda digital teria esse intuito, né, de digitalizar também, né? A gente já é digitalizado, mas digitalizar também essas pessoas que hoje ainda não são bancarizadas, né? Então tem esse aspecto curioso. Mas aí, Marquinho, passando a bola para você, eu queria falar um pouco sobre criptomoedas. Se você quiser complementar, depois fica à vontade. Mas criptomoeda, enfim, você falou da questão de criptografia, de problemas matemáticos avançados, isso é bem conhecido no caso do Bitcoin também, né? Mas o que é essa tecnologia por trás, né, de muitas criptomoedas, não sei se todas, que é o blockchain, né? E como que isso pode se encaixar numa carteira de investimentos? Enfim, manda bala aí. Legal, excelente, né? Então, voltando lá para o básico, né? E aí, usando o exemplo que foi a primeira criptomoeda de grande sucesso, que foi o Bitcoin, né? O Bitcoin tem por sua base, né? O que é o Bitcoin? Nada mais do que um programa, software, né? Que você consegue baixar no seu computador, ler, e ele gera a cada mais ou menos 10 minutos um bloco. Esse bloco contém todas as transações, né, processadas por uma mineradora, né, que, junto com um código matemático extremamente complexo, consegue resolver e fechar o que chama-se de bloco. Uma das variáveis, Habib, para esse bloco que é criado é o bloco anterior. Então, a grande realidade é que você vai criando uma cadeia de blocos sendo construídos a cada 10 minutos, com as informações das transações acontecidas naqueles momentos. De forma que aquela transação fica registrada como se fosse um livro contábil aberto, que qualquer um pode ter o download no seu computador. E aí sempre fala-se assim, pô, mas uma das coisas ruins da criptomoeda é que você não pode rastrear. Não do Bitcoin. O Bitcoin você pode rastrear desde a primeira transação que o Satoshi Nakamoto fez lá em 2008, 2009. Então ele funciona como se fosse um livro contábil aberto e as soluções e essa tecnologia, né, que também é uma tese de investimento, a gente pode falar aqui no futuro, mas a tecnologia criada por essa criptomoeda, ela se espalha e hoje em dia a gente tem vários setores. Eu que sou do setor
de seguro, a gente vê o blockchain sendo utilizado para soluções antes inimagináveis. Então, aconteceu um sinistro, no momento que tem-se o registro, automaticamente, porque está tudo registrado em um livro cartório, e aí você coloca matemática no meio, já consegue pagar o benefício quase que instantaneamente. As soluções são mil para os mais variados sentidos. Uma coisa muito importante dessa estrutura é que, como eu falei, cada um de nós pode ter, né, esse sistema baixado no nosso computador. Então, para você hackear um sistema desse, Habib, cara, você tem que baixar praticamente o mundo inteiro, acabar com a energia, destruir todos os hard drivers. Tem se provado cada vez mais difícil, sei lá, agir ou agir contra o sistema, né? Até porque se você tem força computacional para quebrar um sistema, isso, na minha opinião, é a grande genialidade do blockchain. É muito mais fácil você trabalhar a favor do sistema, minerando, né, e garantindo a segurança dessa grande rede, né, espalhada por todo mundo, chamada Bitcoin. A minha opinião e a minha tese de investimento, já entrando nisso, porque eu sei que essa tese de investimento que você discorda de mim, é o seguinte: por que no final do último episódio eu até falei, né? Quando meu filho nasceu, eu comprei lá R$ 1.000 de Bitcoin. Por que eu fiz isso? Porque o que eu estou buscando é uma reserva de valor, né? E a minha tese é que se eu deixar dinheiro, pegar R$ 1.000 e deixar embaixo do colchão para ele daqui a 20, 30 anos, isso, R$ 1.000, não vai comprar nenhum picolé, né? Porque a inflação tá aí, a gente pode ver o IGPM do último mês a Deus. Beleza. Então, qual que é a minha tese? Eu vou pegar e coloquei lá R$ 1.000 de Bitcoin. Pode ser, Habib, que lá daqui a 20, 30 anos seja valendo a mesma coisa do real, tá? Pode ser que caia e desabe e se perca todo o valor, porque tem risco, né? Qual que é o grande risco, na minha opinião, do Bitcoin? Uma tecnologia muito melhor, muito mais rápida, mas a cada ano que passa, e o valor dele tem se mostrado que realmente é uma solução de investimento que veio para ficar, né, Habib? Essa é a minha tese, já emendando e explicando lá o porquê do blockchain, como é que funciona esse grande sistema contábil mundial e como todas as indústrias hoje precisam olhar para essa tecnologia, porque ela agrega em todos os campos da sociedade. Pô, excelente, né? Eu vou fazer depois um contraponto, mas antes disso, né, eu vou pegar o aspecto antes de falar das teses, né, pegar um aspecto da investimentos, né? Então, carteira de investimentos, Rafa, vamos lá. Posso colocar Bitcoin como minha reserva de emergência? O Bitcoin ele cumpre uma função, ou pode cumprir uma função dentro da carteira de investimentos que definitivamente não é a função de reserva de emergência, né? Pelo contrário, reserva de emergência ela tem que ser constituída por ativos extremamente conservadores. Então, a gente pode falar aqui no Brasil do Tesouro Selic, eventualmente até da poupança, de um CDBDI de alta liquidez, perfeito? O Bitcoin não. O Bitcoin, ele é, como vocês colocaram, né, um investimento que carrega uma certa dose de especulação, ainda que a gente possa entender que, dado o risco, né, de perda de valor de algumas moedas, principalmente um risco inflacionário, o Bitcoin pode ser visto como uma alternativa. Tanto que algumas pessoas falam do Bitcoin como uma alternativa ao ouro, né, como um ativo que pode ser seguro em momentos de crise. Mas, de qualquer maneira, quando a gente olha para as oscilações, né, do Bitcoin de preço, elas são extremamente bruscas, né, oscilações muito violentas. Então, você pode ganhar muito dinheiro em pouco tempo, pode perder muito dinheiro em pouco tempo também. Portanto, para quem quer alocar uma parte do recurso em bitcoins, isso, vamos dizer assim, não é. A gente não desencorajaria, né? Eu jamais desencorajaria, mas tem que ter uma certa parcimônia, né? Fazer a alocação de um percentual do portfólio que não seja um percentual muito grande. Pô, muito bom. Agora, Marquinho, voltando lá à questão das teses de investimentos, né? Falando especificamente de Bitcoin, até porque eu conheço muito pouco de outras criptomoedas, né? Essa tese que você usa, eu discordo, né? Eu não compro essa tese, mas tem uma outra tese que eu acho interessante, que é a tese da tecnologia, né? Investir na moeda para fortalecer, enfim, e se aproveitar da tecnologia do blockchain envolvida. Mas por que que eu, particularmente, não invisto em Bitcoin e não compro essa tese? Né? Eu vou fazer uma breve digressão,
tá? Falando de uma teoria que eu vejo como interessante, né? Acabo adotando. É importante isso não se transformar em crença, hein, pessoal? Você adota aquilo que tem mais a ver com a sua cabeça, que é uma teoria chamada cartalismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas lá em 1905, um cara chamado George Knapp, né? Ele criou uma tese que depois alguns antropólogos acabaram reforçando esse aspecto, que a moeda, como a gente conhece hoje, não surgiu do escambo, né, de uma evolução do escambo, mas ela surgiu como uma obrigação que o Estado colocava, isso, enfim, milênios atrás, sobre seus cidadãos, para que houvesse demanda da moeda que ele cobraria seus impostos. Então foi uma imposição do Estado. Isso é uma visão, né, do surgimento da moeda. E é interessante aqui como isso se relaciona, né? Porque a moeda fiduciária, né, não tem valor intrínseco hoje, né? Antes, lá de 1970, tinha o padrão ouro, não tem mais hoje. E a criptomoeda também é uma moeda sem valor intrínseco, né? Ela tem a tecnologia e tal, mas não tem valor intrínseco. A diferença, Marquinho, é que a moeda do Estado ela é recolhida nos impostos. E se você não paga imposto, você vai preso, porque o Estado tem o monopólio da violência. Esse é o motivo pelo qual eu tendo a acreditar mais na moeda criada pelo Estado do que na moeda criada pela tecnologia, tá? Mas aí é a minha tese, né? Ninguém precisa concordar, algumas pessoas tendem a concordar, outras não, né? Então é a visão colocando contraponto. Mas aí voltando, de qualquer forma, né? Acreditando ou não, independente da tese, é um ativo extremamente volátil, né? Pelo menos hoje em dia. Então, esse ponto que o Rafa colocou é importante. E aí, pessoal, Marquinho, eu queria que você levantasse um ponto sobre outras criptomoedas, porque a gente fala muito do Bitcoin, mas hoje a gente já tem muitas criptomoedas disponíveis para quem tem interesse em investir, enfim, e fomentar esse mercado. E aí, o que a gente tem de interessante aí no mercado de criptomoedas? Ah, legal. Já partindo, por exemplo, para uma segunda tese de investimento, né, que seria realmente em criptomoedas ou soluções de moedas digitais que trazem uma tecnologia bastante agregada, a gente entra o Ethereum como exemplo, que é um sistema, Habib, que permite com que outras criptomoedas sejam lançadas. Então vamos imaginar como se fosse uma bolsa de valores, né? O que é a bolsa de valores? É um lugar na qual as empresas vão e aí você compra uma ação, que na verdade não é empresa, mas representa uma parte da empresa, né? E aí existe esse mesmo mercado, né? Fazendo suas devidas proporções de criptomoedas. Então o Ether ele funciona basicamente, ou ele se tornou muito grande por permitir que você pudesse meio que, entre aspas, abrir o capital ou emitir outras moedas, né? É claro que como é muito mais tecnológico, né? Então, quando a gente compara o sistema do Ether com o que existe hoje na sociedade, a gente vê o quão arcaico nós somos, porque permite, por exemplo, contratos digitais, contratos de pagamentos recorrentes. Então, você consegue abrir ou expandir a possibilidade de captação de dinheiro para empresas ou projetos de uma forma muito mais fácil. É óbvio, quando você compra uma moeda digital, você está comprando algum tipo de promessa, é igual uma ação, né? E aí você pode encontrar no meio do caminho projetos que não dão certo, né? Às vezes, e a gente sabe que nem todas as empresas sobrevivem, às vezes é a maioria dessas empresas, né? Mas esse mesmo risco também acontece nas ações. Você investir numa empresa lá de um grande empresário brasileiro, né, que abriu uma concorrência com o Petrobras, foi buscar petróleo lá no meio do mar e não achou nada. Tudo bem, né? Virou zero, né? Virou pó. Pode acontecer com criptomoedas também. Então, a grande realidade é entender a tese ou, cara, analisar a empresa, né? Conhecer as suas pessoas ou às vezes também delegar. Assim como às vezes a gente não tem tempo de ficar olhando as ações para ver se aquela empresa como que está, se está tendo governança, se não está, a gente pode delegar isso para um gestor de fundos. E hoje no Brasil, Habib, a gente tem já no Brasil acesso a fundos que trazem uma parte do seu portfólio, uma parte do investimento em criptomoedas. E eles fazem esse trabalho de analisar as teses de investimento, olhar, analisar com detalhe a empresa. Claro, não vão acertar 100% das vezes, mas está aí uma forma de alocar o patrimônio em criptomoedas.
Muito bom. Rafa, fiquei curioso. Você investe em criptomoedas? Como é que está esse seu interesse aí, pessoal? Hoje ainda não invisto, mas quem sabe em breve aí vou colocar um pouquinho também na carteira. Boa, eu vou ficar de fora por enquanto, viu? Mas, Marquinho, muito interessante você falar das demais criptomoedas, né? Porque é importante o ouvinte entender que não tem só Bitcoin, né? Bitcoin foi a mais conhecida. E tem um aspecto também dado que tem essa característica também fiduciária, né, com base em confiança, né, ela acabou ganhando bastante valor porque as pessoas acabaram comprando. E aí, Marquinho, tem uma criptomoeda que você comentou comigo que ela ganhou uma relevância muito interessante por um motivo curioso, né? Conta essa história aí. Ah, excelente, Habib. Essa é fantástica, na minha opinião. É uma tese de investimento, tem que olhar para ela. O Elon Musk falou sobre ela no Twitter, inclusive acho que ele está até sendo processado por causa disso. Mas qual que é essa moeda, né? Terceira tese de investimento. Então, a gente falou da primeira tese aí como reserva de valor, segunda tese abrangendo várias teses, né? Falando sobre tecnologia. Na minha opinião, a terceira tese de investimento é no meme, né? Essa moeda chamada de Dogecoin, ela foi fundada daquele um meme, um cachorro, né, que se espalhou pelo mundo. Um programador criou, né, em C++, uma linguagem que a gente aprende na faculdade de engenharia, criou a programação, lançou como meme essa Dogecoin. Ela tem valido algo em torno de US$ 1, né, durante algum tempo. E aí, recentemente, ela já está em 5 centavos de dólar, e aí existe uma especulação, né, uma força em conjunto que fala que ela tem que atingir US$ 1, né, cada Dogecoin. Enfim, o meme dos memes está aí também, você vai encontrar isso daí, né? Mas querendo ou não, é um meme que já vale bilhões de dólares, mais do que muita empresa aqui no Brasil, viu, Habibi? Pois é, isso que eu ia perguntar para você, Marquinhos. Você viu o valor total, né? Porque, se eu não me engano, tem algo em torno de 120 bilhões dessas Dogecoins, né, disponíveis hoje. Quanto que a gente tem de valor em dólar, né, transacionado nesse negócio? 2,30, perdão, market cap, Habib, que market cap, então a gente está falando o total de moedas Dogecoin que existe multiplicado por seu valor hoje, e ó, a gente está gravando no dia 26 de fevereiro, 8h36 da manhã, ela está caindo agora, Habib, 10%. Então, segura a volatilidade, viu? Hoje, o market cap dela, que é o total de moedas multiplicado pelo preço, está em 6,42 bilhões de dólares. Fala aí, Rafa. É ou não é valor? É bastante, acho que tem liquidez, né? Pelo menos liquidez não vai ser um problema tão em breve. Pois é, liquidez não é um problema, né? Eventualmente, né, você vai vender por um valor muito pior, né? Mas a liquidez está aí, né? Então, esse é um ponto importante. Pô, muito bom, pessoal. Eu aprendi bastante sobre algumas criptomoedas, a diferença das moedas digitais e criptomoedas. E aí eu queria saber se alguém tem algum complemento aí a fazer, né? Ou simplesmente mandar a despedida para a gente fechar aqui o episódio. Então, Rafa, obrigado. E se tiver algum ponto aí para acrescentar, manda bala. Valeu. Quando eu comentei que eu estou pensando em talvez investir, é que parece que realmente é uma crescente, né? Acho que as moedas digitais cada vez mais vão fazer parte das nossas vidas. Então, sim, acho que vai ser cada vez mais comum também que as pessoas passem a direcionar uma parte do recurso para as moedas digitais ou para as criptomoedas. É isso, um grande abraço para todo mundo, até o próximo episódio, pessoal. Valeu, Rafa. E aí você me lembrou de um conceito importante aí que direciona muita gente também a investir, que é o FOMO, né? Aquele conceito interessante que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, né? Isso também é uma das coisas que a gente coloca em economia comportamental, e a gente já falou sobre esse tema e voltaremos a falar também. Marquinho, muito obrigado. Se tiver algum ponto para adicionar também, fica à vontade, mas já agradeço demais o conhecimento compartilhado.
É isso aí, Habib, é isso aí, Rafa. E esse conceito da economia comportamental, do FOMO, Fear of Missing Out, né, medo de você perder, é o que, na minha opinião, sustentou essa grande alta aí das criptomoedas, né? Então começou a subir. Ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais profissionais de investimento trazendo teses sobre o assunto, e de forma que grandes gestores estão começando a perceber realmente as criptomoedas como mais um token, um ativo pelo qual você obtém algum valor futuro, né? E, enfim, é isso, Habibi. Só agradecer, lembrar que isso aqui, nada disso aqui, ou nada que a gente fala é uma recomendação de investimento, você tem que procurar, entender, saber dos riscos para, enfim, tomar a sua decisão. E até o próximo BTC Money. Vamos que vamos! Muito bom, Marquinho, Rafa, muito obrigado, pessoal. E obrigado a você que acompanhou a gente até o final, pelo interesse, pela paciência. E voltaremos na semana que vem para mais BTC Money. Aguarde. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.